Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falo sobre limites. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Já passamos de 300 episódios no ar. É muita informação bacana para você. Você que chegou depois, está me acompanhando a partir de agora, que tal se programar, fazer uma maratona e colocar todos os episódios em dia? É muita coisa, mas dá, hein? É só se programar direitinho. E se você quiser colaborar para a continuidade do projeto, é só compartilhar o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Esse compartilhamento é a audiência que garante a continuidade do projeto. E conto também com a sua colaboração, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. E se você quer saber mais sobre meus projetos, é só visitar o meu site www.adrianofreitas.com e pode também curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Neste episódio eu trago uma reflexão sobre os limites. A gente fala de limite, a gente fala de ter limite em alguma coisa, mas na verdade essa palavra limite, ela pode ter várias vertentes, né? A gente pode ter limites ou nos impor limite ou impor limite aos outros de diversas formas, vários tipos de limite. E eu diria que, na verdade, o limite ele é importante em diversas situações e em todas as esferas, em todos os segmentos onde ele pode ser aplicado. A gente tem que imaginar que nada em excesso faz bem, por mais que seja algo bom. Então é o que eu falo aqui, até na nossa alimentação, se fala muito, quanto mais água, melhor, mas eu já falei que água em excesso também faz mal. Então, na nossa alimentação, na nossa vida, no nosso comportamento, nos nossos projetos, na forma como a gente lida com as outras pessoas, tudo tem a necessidade de ter um limite. E eu vim trazer essa reflexão justamente porque eu percebo que muitos dos problemas que a gente enfrenta surgem a partir do desequilíbrio, né? Da falta de limites para certas coisas. Então, a gente tem que pensar que para que a gente esteja bem, tanto de saúde quanto emocionalmente, quanto em termos de comportamento, é importante não que a gente tenha um excesso de coisas boas ou o mínimo de coisas ruins. Não, quem pensa isso, na verdade, está equivocado. A gente precisa ter um equilíbrio. E esse é o ponto, essa é a chave. A gente não pode ter nem excesso de coisas ruins, nem excesso de coisas boas. A gente precisa ter os limites. Então, do ponto de vista aí da nossa saúde, a gente precisa pensar o seguinte: será que estamos nos cuidando bem ou estamos com excesso de medicalização, com excesso de atividades e de comportamentos que nos tornam desequilibrados em certas situações? E eu estou falando aqui, não vou tirar o meu da reta, não. Quem não tem vida corrida e que não se alimenta com fast food ou com comidas inadequadas, ou às vezes precisa de um remedinho para isso, para aquilo, então isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Mas na verdade a gente tem que ponderar, sabe? Quando a gente começa a ter um excesso de medicalização, será que realmente é necessário? Será que temos alternativas? Né? Lógico que existem doenças graves, situações pontuais, acidentes, diversas outras coisas que vão exigir isso.
Óbvio, a gente também tem que ter bom senso, mas mesmo, levando isso em conta, a gente tem que pensar assim no nosso dia a dia, né. Será que eu estou naquele esquema de tomar um remedinho para dormir, tomar um remedinho para acordar, tomar um remedinho para ter apetite, tomar um remedinho para tirar o apetite, tomar um remedinho para ter disposição, tomar outro remedinho para não ter dor de cabeça, tomar um remedinho, sabe, no final você vai ver, você tá, sabe, vivendo com o apoio de uma química que talvez venha suprir coisas que você, em termos de comportamento e de condicionamento, poderia fazer de outra maneira, né. Quem me acompanha sabe que eu sou muito crítico com medicalização, né. Eu acho que, assim, hoje em dia é muito fácil tomar remedinho para TDA, tomar remedinho para emagrecer, mas mudar de hábitos ninguém quer, né. E aí, pra emagrecer com saúde, melhor do que remedinho é mudar hábito. Lógico, há exceções em que realmente precisa? Há, desequilíbrios hormonais e uma série de situações, óbvio. Hã, Como eu sempre falo também, toda regra há exceção, mas falando em termos gerais, é isso, hã, muito fácil você abrir uma cartelinha, tomar um comprimidinho, e é muito mais trabalhoso você mudar seus hábitos. Né, é muito mais trabalhoso você ter o seu momento de ler um livro, é muito mais trabalhoso você ter uma mudança de hábito para você ter mais foco, mais atenção. Isso tudo dá muito trabalho. E aí realmente é o nosso problema. A gente acaba, por conta desse trabalho, indo para o que é mais fácil, que é tomar um remedinho. Então, como tudo, isso tem consequências. Então, por mais que o remedinho nos dê um ânimo, nos dê disposição para alguma coisa, ele lá na frente ele vai se reverter em prejuízo para outra, porque, eh, quando o ser humano se desenvolveu e foi criado, ele não foi criado para ficar tomando química, né, concentrados de medicamento para poder viver bem. Naturalmente, o humano deveria viver bem sem eles. Né, eles são criados para nos ajudar em momentos de doença, né, em momentos realmente necessários. O problema é onde estão os limites, né, onde nós colocamos esses limites. Até que ponto eu tenho que tentar buscar alternativas, buscar hábitos melhores, buscar formas de lidar com as situações melhores, e não um simples comprimido. Bom, essa é a primeira reflexão que eu venho trazer, né, eu acho assim, como deixo sempre muito claro, não estou falando que ninguém precisa tomar remédio. Existem sim condições que não tem jeito, doenças, e que a gente precisa, né, já que existe um desenvolvimento científico, a gente tem que também usufruir dos benefícios dele, mas o problema é não utilizar ele como uma muleta. Este é o problema, né, o limite para esse uso. Agora, fugindo um pouquinho dessa questão medicamentos, né, com relação aos nossos relacionamentos, será que também estamos colocando limites nesses relacionamentos? Né, eu entendo que muitas pessoas querem ser prestativas, muitas pessoas querem ajudar todo mundo, querem fazer o que podem para que tudo dê certo, para que os outros, recebam a sua colaboração, mas isso também precisa ter limite, né. Você não pode, fazer disso, mais uma carga de trabalho, mais como que eu diria, uma responsabilidade que você não tem, né. Onde estão os nossos limites para isso? Será que estamos, colocando limites sobre de que maneira ajudar as outras pessoas e até quando ajudar, né? Será que estamos realmente impondo isso? Porque ajudar é muito bom, ser solícito é muito bom, mas tem limite, porque a partir de um certo ponto, você passa a assumir problemas que não são seus, você passa a ter envolvimento com coisas que você normalmente não deveria ter, né. E o que é pior, você acaba fazendo com que os outros empurrem mais problemas para você, né.
Então, aí de novo volta a palavra limites. Será que estamos dando esses limites? Será que estamos impondo esses limites, até ao nosso jeito de ser? E aí a pergunta contrária também, né? Será que estamos deixando de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, deixando de colaborar no que a gente pode? Será que estamos isolando, né, nossas responsabilidades? Será que não estamos colocando um limite para isso também? Né? É preciso colocar um limite, eu não vou me envolver, ok, mas qual o limite para não se envolver, né? Até que ponto a gente deve ir? Como eu falei, um equilíbrio. Você tem que ter o limite para ajudar e ter o limite para não ajudar. O ideal é a gente andar da forma mais equilibrada possível, para que a gente tenha uma convivência em sociedade adequada, sem que a gente ultrapasse nossos limites pessoais de ajuda, mas sem também deixar de colaborar com que a gente poderia colaborar. Então, eu acho que já está dando para perceber que, na verdade, essa palavrinha limite, ela é mágica, porque eu diria que ela é a chave para o nosso equilíbrio, e como eu falei desde o início, em todos os segmentos, né? Ela é a chave para o nosso equilíbrio da saúde, para o nosso equilíbrio em termos de relacionamentos interpessoais, a questão do trabalho, né? Até que ponto a gente deve nos impor um limite de esforço ou não, ou até que ponto impor um limite do não esforço, né? Então é sempre assim, nem para cima, nem para baixo, né? Nem de mais, nem de menos. Então são vários limites que a gente precisa nos impor para que tenhamos uma vida equilibrada e com isso consigamos nos relacionar bem, viver bem conosco. E aí, voltando aqui para o nosso gancho que é a neurociência, o que eu posso dizer? Que essa palavra limite, ela é intimamente ligada com uma outra palavrinha bastante utilizada na neurociência, que é o condicionamento. Por quê? O ser humano, ele é altamente condicionável. Vira e mexe eu estou falando disso aqui, né. Não é difícil para um ser humano se condicionar a fazer algo ou a se comportar de uma certa maneira, se acostumar, se habituar, ficar condicionado àquilo. E dentre várias situações que geram esse condicionamento, o primeiro está o próprio hábito, a repetição faz com que a gente adquira esse condicionamento, e outra coisa que reforça esses hábitos e reforça esse condicionamento é justamente a a lei do menor esforço, né. Lembram que quem me acompanha já sabe disso, o nosso cérebro ele precisa economizar energia, porque ele consome muita energia. Então ele precisa sempre que possível tentar fazer mais com menos energia. É uma busca do nosso cérebro economizar energia. Então, além da gente já ter uma tendência natural a, por repetição, nos condicionar, a gente acaba reforçando muito isso quando esse condicionamento faz com que a gente se acomode, faz com que a gente deixe de ter um certo esforço para alguma coisa. E aí sim, o condicionamento vem que vem. Então, se é algo, algum hábito, alguma repetição que o cérebro percebe, não, espera aí, eu tô tendo bem menos esforço, tô ficando acomodado e tô tendo os resultados. Cara, é aí que ele vai tentar te fazer a todo custo não abandonar aquele hábito. Então, com base nisso, a gente pode deduzir o quê? Que a falta de limite em certas coisas pode estar intimamente ligado a comportamentos de acomodação, tanto nosso quanto de outras pessoas. Então, se eu começo a assumir problemas que não são meus, realizar tarefas que não são originárias minhas, com o intuito de ajudar o outro, se eu faço isso de forma pontual ou de forma comedida para realmente ajudar e só, beleza. Mas se isso se torna uma repetição, um hábito, né, eu não coloco limites nisso, o que vai acontecer? Eu vou estar me esforçando mais, me sacrificando mais, me envolvendo mais
passando dos meus limites saudáveis e de equilíbrio, e a outra pessoa vai estar como? Acomodada, porque ela vai estar tendo o resultado sem ter o esforço. Percebe? Então, essas duas palavras, elas estão intimamente ligadas e elas são fundamentais para que a gente entenda isso, sabe? O nosso equilíbrio, ele passa não só pela imposição de limites para tudo, limite para não ser de menos nem ser de mais em tudo que a gente faz, mas também para que a gente não gere hábitos que acabam sendo prejudiciais. Então, eu posso me habituar a fazer coisas que não deveriam ser feitas por mim. Da mesma forma, eu acabo habituando os outros a esperar de mim aquilo, né? E isso vai em sequência, em cadeia. Então, se para o meu cérebro é mais fácil eu tomar um comprimidinho para dormir do que mudar de hábito, do que tomar um chá quente, ler um bom livro até o sono chegar, né, a relaxar, a reduzir a iluminação do ambiente, uma série de coisas que ajudam o sono. Então, se eu não mudo o meu hábito e eu vou lá, abro um comprimidinho, tomo e durmo, lógico que pela lei do menor esforço, o meu cérebro vai querer sempre isso, porque é muito mais fácil para ele tomar um remedinho. A mesma coisa o TDA, a falta de atenção, que eu já falei que nem todo mundo que está diagnosticado tem de fato. É simplesmente uma inadequação, uma dificuldade em lidar com excessos de estímulos que não necessariamente significa que a pessoa tenha um problema, um déficit. Mas enfim, considerando, mesmo quem tem TDA, nem todo mundo precisaria de uma medicação. As pessoas poderiam ter mudanças de hábito que ajudariam muito, só que acaba sendo mais fácil abrir uma cartelinha, tomar um remedinho, do que se esforçar e criar hábitos saudáveis nesse segmento. Percebe? Então, eu quis trazer essa reflexão para que a gente pare e reflita até que ponto os nossos limites estão calibrados. Então, acho que o que a gente precisa num primeiro momento é o que eles chamam de freio de arrumação, né? Dar uma parada e reavaliar nossos limites, né? Eu estou ajudando os outros até que limite? Eu estou me envolvendo com essa tarefa com limite certo ou eu estou sem limite? Eu estou deixando de me envolver com algo de forma adequada ou poderia me envolver mais um pouquinho? Né? Eu estou me medicalizando demais ou não? Eu estou mudando meus hábitos para poder atingir os objetivos que eu quero ou eu estou no mais fácil, estou acomodado? Quais são os meus limites? Quais são as formas que eu decidi agir? Certo? E aí eu trago a terceira e última palavra que arremata isso tudo. Eu preciso ter limites equilibrados para ter uma vida saudável, um comportamento saudável, uma relação interpessoal saudável. Eu preciso ter hábitos saudáveis. Então, não basta eu ter limites, né? Eu não posso criar hábitos que não respeitem esses limites. E, por fim, a terceira palavra é a vontade, o querer. Não adianta eu saber que eu estou me medicando, eu saber que eu estou sem limites para algumas coisas, saber que eu preciso criar novos hábitos, se eu não quiser isso, né? Eu não me mover a mudar, se eu não me esforçar em fazer esse movimento de mudança. Porque realmente a gente vai ter a consciência, mas a gente vai estar acomodado, desequilibrado e certamente a vida vai nos cobrar um preço por isso. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Quer participar? Envie dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. Aguardo sua mensagem e te aguardo também no próximo episódio com mais uma discussão, mais uma reflexão e mais informações bacanas. Até lá!